Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque a tua presença em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque como tua igreja, nós estamos aqui reunidos diante do teu nome. E como é bom, Senhor Jesus, nós sabermos que mesmo, Senhor, habitando em cada um de nós, nós juntos aqui reunidos podemos sentir o teu toque fresco e suave. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue atuando em nossos corações, para que possamos sair daqui nesta noite transformados, Pai. Transformados pela tua glória, transformados pelo conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Para que possamos ser agentes, Senhor Jesus, agentes lá fora, Pai, daqueles que conhecem a Ti, agentes de reconciliação, agentes de paz, agentes de milagres, Pai. Agentes, Pai querido. Não nos faça ser uma igreja morna, Pai. Não nos faça ser uma igreja fria. Mas, Senhor, aqueça os nossos corações com o Teu fogo, com o fogo da Tua palavra, para que possamos crescer em conhecimento, entendimento, em sabedoria. Que todos possam ver quem é o Senhor, através do conhecimento da Tua igreja. E que a Tua glória seja derramada, Senhor Jesus, por onde quer que nós passemos. Que a sombra do Altíssimo, do Onipotente, descanse aonde quer que nós formos, Pai. Porque nós somos agentes, Pai amado. Agentes, Senhor, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo culto a gente tem alguém bem fervoroso. Aleluia. Você não precisa ficar quieto não, tá bom? Pode prestar atenção, mas pode também se expressar. Glória a Deus. Queridos, a gente vem de 3 cultos. Não que os outros sejam menos importantes, mas a gente vem de 3 cultos muito pastorais. 3 cultos onde nós aprendemos como a gente... qual deve ser a conduta cristã a partir daquilo que Jesus fez para conosco. A gente viu sobre o ministério da reconciliação. O que o Senhor fez por nós, Ele nos reconciliou. E hoje nós somos agentes da reconciliação também. Esse é o nosso chamado. Nós nos parecermos com Cristo e nós levarmos outras pessoas também a esse chamado, se reconciliar com o Pai. A gente viu que a bagunça que está a desordem da nossa vida, ela só pode ser ordenada quando Cristo entra nela. Semana passada, o pastor Ladentim falou sobre as distrações que a gente enfrenta na nossa jornada e o quanto isso nos torna não cristãos, o quanto isso deturpa a mensagem do Evangelho. E hoje a gente vai falar sobre uma doutrina cristã. Quando a gente fala sobre doutrina são regras. Eu vou falar essa palavra para que você entenda, mas não são regras. Porque às vezes, né, quando a gente fala regra, parece que é uma coisa ruim, né? São assuntos, mas são regras porque elas são fundamentos do cristianismo. E o Senhor me levou a nós falarmos sobre essa doutrina, porque não que ela seja mais importante que as outras, mas não que as outras também sejam menos importantes. Nós temos muitas doutrinas cristãs, doutrinas, assuntos que fundamentam a nossa fé. Miriam, quais são? Doutrina da Trindade, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina sobre Jesus, várias doutrinas. São assuntos que precisaram ser muito bem estabelecidos para que a fé cristã mantivesse firmes. Então, Miriam, eu não sabia disso. Pois é, queridos, em algum momento da história da igreja, algumas pessoas também não estavam muito bem sabendo. Peraí, a gente crê nessa mensagem, mas algumas distrações estavam deturpando
a mensagem do Evangelho, a mensagem apostólica, a mensagem cristã. E essas distrações estavam mudando o que era a novidade de vida pregada pelos apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Eu não digo que ela seja mais importante, mas se nós não tivermos fundamentada a doutrina da bendita esperança, que nada mais é, nós vamos ver que é a doutrina da ressurreição. Queridos, todas as doutrinas, elas deixam de existir. Porque se nós não cremos na ressurreição, então Jesus não é Deus. Deus não é Deus. O Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos não é Deus. Então, que fé cristã é essa que nós temos? Vocês estão conseguindo me entender? Faz quanto tempo? Quando foi a última vez que você parou para ouvir alguém falar sobre ressurreição? A gente não vai explanar ao certo, passo a passo, como vai ser a ressurreição. Até porque a Bíblia é muito clara e nós vamos ver nos textos que nós iremos ler. E se você quiser saber mais, participe da escola da Bíblia. No segundo módulo a gente vai ter essa matéria. Então você que fez o primeiro, no segundo módulo a gente vai ter essa matéria, tá bom? Mas a gente não vai explanar passo a passo. A nossa ideia hoje é abordar essa doutrina primordial cristã que infelizmente, por conta de distrações, ela tem se tornado esquecida. Miriam, como assim esquecida? Vou te fazer uma pergunta. E eu não quero de maneira alguma constranger você. Eu só quero fazer com que a gente analise a nós mesmos. Você tem medo da morte? O que é que você pensa sobre a vida após a morte? O que é que você pensa sobre salvação? Aquilo que nós pensamos a respeito da vida após a morte, ela muda a nossa maneira de agir. E é isso que nós vamos ver hoje. Algumas distrações fizeram que a doutrina da bendita esperança se tornasse um pouco esquecida, ou até mesmo um pouquinho deturpada assim. E infelizmente, eu tenho certeza que algumas pessoas saíram daqui surpreendidas por essa esperança, porque talvez nem ouviu falar sobre isso. Lá em Tito 2:3, livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança. Queridos, a esperança, ela é uma das virtudes mais preciosas que a gente tem na fé cristã. Afinal de contas, como cristãos, a gente é muito esperançoso. Muda a nossa maneira de ter esperança quando nós nos convertemos a Cristo. Em um mundo cheio de certezas, em um mundo cheio de coisas ruins, em um mundo cheio de desafios, a esperança ela traz luz, a esperança ela traz força, a esperança ela traz direção. E hoje é isso que nós vamos explorar, a bendita esperança que nós encontramos em Cristo, que não apenas nos sustenta, mas ela nos transforma. Porque a bendita esperança, ela transforma a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo que continua mal. E a bendita esperança muda completamente. E nós passamos a ter paz.
Queridos, precisamos entender então o que é esperança. Segundo o dicionário, a definição de esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. É uma expectativa, é uma espera, é um aguardo. Queridos, então a esperança, ela é uma coisa boa. Ninguém espera, ninguém tem esperança em coisas ruins. Alguém aqui tem esperança por uma coisa ruim? Se você tiver, nós vamos orar por você, porque alguma coisa está aí dentro fazendo você... Ninguém deseja que coisas ruins aconteçam. A esperança, ela diz sobre esperar uma coisa boa. Vou dar um exemplo. Quando alguém está enfermo, na cama, desenganado pelos médicos, o que é que a gente faz? A gente faz de tudo porque a gente tem esperança que aquela pessoa pode ser curada. A gente tem esperança que aquele diagnóstico pode ser revertido. Então, aquela esperança por alguma coisa boa faz a gente se mover, faz a gente se movimentar. Então, nós precisamos entender que a esperança, ela é uma coisa boa. Só que a esperança, ela não é um termo somente cristão. No entanto, o cristianismo, ele fez com que o termo esperança fosse muito mais desejado, fosse muito mais difundido, fosse muito mais famoso. Por quê? Porque o cristianismo trouxe esperança para as pessoas. Vem trazendo esperança para as pessoas. Você está aqui essa noite porque você espera uma coisa ruim? Se você achasse que aqui você fosse receber uma coisa ruim, você estaria aqui? Não. Então o cristianismo ele levou muito longe o termo esperança, mas ele não é especificamente o termo cristãos. Muitas filosofias falam sobre a esperança. A maioria delas vai falar que a esperança está no grande conhecimento e no grande saber. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, mais eu tenho esperança de mudar alguma situação. Então os grandes filósofos, falando sobre isso, ensinavam as pessoas o quê? A ter mais conhecimento, a ter mais saber. Foi assim que hoje nós temos acesso gratuito a escolas, coisa que antigamente não existia. Por quê? Porque a filosofia veio falando sobre a esperança. No entanto, a esperança filosófica, ela não é como a esperança cristã. A gente vê aqui nesse verso de Tito que ele fala, ele não usa o termo enquanto aguardamos a esperança. Ele usa o termo enquanto aguardamos a bendita esperança. Algumas traduções vão trazer enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança. O que significa bem-aventurada? É uma abençoada esperança. Miriam, mas peraí, esperança não é uma coisa boa já? A nossa esperança cristã, ela só não é uma coisa boa. Ela é melhor do que boa. Ela é muito mais do que boa. Ela é abençoada esperança. Então a esperança cristã, ela não tem nada a ver com a esperança filosófica. E isso nós precisamos entender. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e perguntei, falei, gente, me ajuda a pregar. Quero falar sobre esperança. Me fala aí, o que você pensa sobre esperança? A grande maioria, gente, a esperança é ter fé. A esperança é acreditar. A esperança é acreditar em Jesus. A esperança é acreditar no grande dia. A esperança é acreditar que tudo pode melhorar. A esperança é ter fé. Foi a grande maioria das respostas foi isso. Aí teve um engraçadinho que falou, né? E na verdade é isso mesmo. A esperança é a última que morre. Já ouviu esse ditado?
Pois é, queridos, mas a esperança cristã, ela é completamente contrário disso. Porque a esperança cristã, ela nunca morre. Ela não acaba. Ela não acaba. Nós precisamos entender bem, porque a grande maioria cristã assimila a fé com a esperança. Mas fé e esperança não é a mesma coisa. Porque, olha aí o que diz 1 Coríntios 13:13. Diz assim, ó: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Querido, se fé e esperança fosse a mesma coisa, a gente teria aqui, ó: assim permanecem os dois: a fé e o amor, ou a esperança e o amor. Mas a fé é diferente de esperança. Esperança significa o quê? Expectativa. Espera. É aguardar uma coisa boa. No entanto, a fé, ela não é uma expectativa. A fé, ela é uma convicção. É diferente de uma expectativa. A fé, ela é uma convicção. No entanto, embora elas sejam diferentes, sim, a nossa fé move a nossa esperança. Quanto mais fé nós temos, mais esperança nós temos. Quanto menos fé nós temos, menos esperança, menos expectativa nós temos. Nós precisamos então, como cristãos, entender qual tem sido a nossa esperança. A nossa esperança, ela tem sido realmente cristã? Ou será que ela é muito mais filosófica? Como cristãos, como tem sido a nossa expectativa dia após dia? Será que ela cresce? Ou será que ela vem sendo diminuída? Será que quando coisas ruins acontecem, nós conseguimos encontrar alegria? Ou será que aquilo faz com que a gente perca ou diminua a nossa esperança? O que é que nós estamos esperando? E o que a gente faz enquanto a gente espera? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem é que não tinha esperança? Aqueles que acreditavam que o morto morria e que não existia vida. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por isso que eu não vou entrar especificamente em como vai acontecer alguma coisa. É só você ler que está muito claro aqui. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor aonde? Aonde? Ah, não é no céu. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Queridos, para nós entendermos este texto, ficou muito claro para vocês como acontece a ressurreição?
Então por isso que nós não vamos entrar. Se você quiser, o ano que vem você faz a escola Bereanos. Mas, queridos, para nós entendermos esse texto, vamos entender o contexto dele. Paulo escreveu uma carta para a igreja tessalônica. Paulo passou pouco tempo ali em Tessalônica e ali se fundou uma igreja. E então, nas suas viagens, ele teve que partir. Só que chega a notícia para Paulo que algumas filosofias estavam tentando colocar alguns assuntos na mensagem do evangelho, na boa notícia do evangelho. E um desses assuntos era a respeito da ressurreição. Estavam tentando fazê-los não acreditar na ressurreição dos mortos. Se você já foi do colégio, você que é jovem está no colégio. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta muita atenção nas aulas de história, porque elas vão te fazer entender melhor a Bíblia. Eu me arrependo muito disso. Estou tendo que aqui, ralar hoje. Isso faz todo o sentido, queridos. Para vocês compreenderem, Tessalônica, ela foi alcançada. A mensagem do evangelho atingiu Tessalônica após as viagens missionárias. E então, era um povo que tinha várias culturas e filosofias ali, né? Tiveram vários impérios ali. Várias pessoas tentaram infundir culturas e existiam várias filosofias. E então, quando a mensagem do evangelho chega, algumas pessoas que já tinham essa filosofia na mente, elas se convertem ao cristianismo e então elas começam a repensar a mensagem que os apóstolos estavam falando. O maior pensamento filosófico, na minha opinião, que destrói a mensagem do evangelho é o dualismo. E essa filosofia eles estavam tentando infundir no meio da cultura cristã. Isso não existia, queridos, na mensagem apostólica. O dualismo fala do quê? De duas coisas. Existe o bem, existe o mal. Então o que é bom? O que é bom? O bom são as coisas imateriais. As coisas imateriais são boas. E o que é ruim? O que é mal? A matéria é má. Então a matéria precisa ser destruída para que o que é imaterial seja elevado. Então o dualismo começa a entrar na mensagem cristã. E aí passa-se então a acreditar o quê? Que a matéria, esse corpo é ruim e o espírito que está é bom. Quando morre, isso aqui, a morte na verdade passa a ser o quê? Uma libertação do cárcere que é o corpo. Então tá todo mundo então esperando o dia que vai ser liberto desse corpo. E aí tudo que é aqui matéria vai ser destruído, para que a gente fique lá em cima vivendo uma coisa boa. Mas eu tenho uma notícia para te falar. Essa não é a mensagem do evangelho. E Paulo então exorta a igreja tessalônica: não sejam ignorantes. O que significa ser alguém ignorante? É ignorar. Ele fala assim, não ignorem que eles estão tentando falar para vocês que não existe ressurreição. Não ignorem isso. Se não existe ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. Olha só, Paulo está enfrentando isso em outra situação, lá em Coríntios, na igreja em outro lugar. 1 Coríntios, depois você pode ler. 1 Coríntios 15 é o maior capítulo que vai falar sobre a ressurreição. Nós vamos ler do verso 12 ao 19. Diz
Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Queridos, em outro lugar está acontecendo a mesma coisa. Estão deturpando a boa notícia. Queridos, a boa notícia não foi que Jesus morreu. A morte de Jesus, ela sim, o cordeiro foi imolado para que o sangue fosse derramado, para que nós fôssemos livres, tivéssemos acesso à presença de Deus. No entanto, essa não é uma boa notícia. Queridos, se Jesus tivesse morrido e acabou, vocês acham mesmo que vocês estariam aqui? Até porque vários messias já tinham aparecido falando que era o Messias e eles morriam. Acabou. Vocês acham por que os discípulos se esconderam quando prenderam Jesus? Agora, quando eles foram lá na tumba no domingo e ela estava vazia, quando Jesus apareceu, aí sim eles foram cheios de alegria, porque Ele ressuscitou. Queridos, a boa notícia não é que Ele morreu. Essa é uma boa notícia, mas ela não é completa. A boa notícia é que Ele ressuscitou. É só nós olharmos, queridos, quando Jesus foi preso para ser morto, aonde é que os discípulos foram? Peraí, me prende também, eu também quero morrer. Foi assim? Todo mundo se escondeu, não é verdade? Quem quer morrer? Agora, quando veio a boa notícia que Ele ressuscitou, então eles, cheios do Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que Jesus disse para eles: olha, é necessário que estas coisas aconteçam para que vocês recebam o outro Consolador. É necessário. E então quando Jesus ressuscita, quando aparece a eles recebem o Espírito de Deus. Eles depois são cheios do Espírito de Deus. E olha só, esta boa notícia fez com que todos os apóstolos morressem por causa desta notícia. Eles passaram a falar: ei, sabe aquele Jesus que vocês morreram? Ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele apareceu. A Bíblia diz que vários mortos que haviam morrido também apareceram enquanto Jesus esteve na terra. Ele comeu com os discípulos, queridos. E é isso que eles começaram a pregar. Essa era a novidade. Ei, Ele venceu a morte. A morte não o venceu. É para isso. Esta é a nossa salvação. Olha o que diz Romanos 8, do 18 ao 24. Considero
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem aguarda com grande expectativa? A natureza. Queridos, a natureza também tem esperança. Olha aí, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como é que a natureza, o que ela espera? A liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. O quê? A redenção do nosso... Não é da nossa alma? Não. A redenção do nosso corpo, pois nessa esperança nós fomos salvos. Queridos, qual é a esperança da nossa salvação? A esperança da nossa salvação, ela não é só da nossa alma, porque senão ela é uma salvação incompleta. A esperança da nossa salvação é a redenção de todas as coisas. Mas por distrações, filosofias humanas entraram na mensagem do Evangelho. E porque foram ignorantes, não combateram a esta mensagem. Hoje, infelizmente, nós temos um cristianismo talvez muito mais filosófico do que um cristianismo cristão. Qual tem sido a nossa esperança? A gente acredita na nossa salvação do quê? Para quê? A esperança do Evangelho, ela condiz em salvação, em ressurreição e em vida eterna. Mas, querido, não é aquela imagem que a gente tem, sabe, do desenho? Que quando morre, aí um fantasminha sai assim e vai lá para as nuvens. É isso. Ah, porque o corpo é ruim. Deus vai acabar com tudo isso aqui. Não era esta a mensagem do Evangelho. Olha o que diz Romanos 8. O que a gente faz enquanto a gente espera? O verso 24 e 25 diz assim, ó: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que é que a gente faz enquanto a gente espera? A gente aguarda o Senhor. A gente aguarda no Senhor. A gente vai aguardando no Senhor. No entanto, queridos, quando a nossa esperança ela está somente na salvação da nossa alma, a gente fica parado esperando. Já que a gente vai ser liberto desse corpo, não é verdade? Queridos, muda demais a nossa maneira de agir. E infelizmente, a gente vê cristãos fazendo o quê? Ah, porque o fantasminha vai sair e aí isso aqui vai acabar? Primeiro, isso aqui a gente não está nem aí, não é verdade? A gente não cuida do nosso corpo, porque ele é ruim mesmo. Ele não presta. Deus, ele quer salvar a nossa alma. Então eu não vou cuidar do meu corpo. Queridos, a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito. E olhe só,
lá naquele dia, você vai prestar contas do que você fez com o seu corpo. Não é só a alma. Então a gente entende salvação hoje o quê? A salvação é naquele dia, então o fantasminha sobe, não é? Aí a gente desaparece do nada, fica só a nossa roupa. Não é assim, igual no filme? Por quê? Porque isso aqui tudo vai ser destruído. Não é esta a mensagem do Evangelho, queridos. Enquanto nós estivermos preocupados somente com a salvação da nossa alma, a gente vai pensar que a gente segue a Cristo só para a nossa vida após a morte. Mas como cristãos, nós precisamos entender que a nossa vida antes da morte, ela vai nos levar para a vida após a vida depois da morte. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós somos resgatados. Nós somos resgatados para hoje, antes da morte, irmos nos salvando. Olha só, nós cremos em uma salvação plena. Olha o que diz 2 Coríntios 1:10. Ela diz assim, ó: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Queridos, nós temos uma mesma palavra, o mesmo verbo, no entanto, em 3 tempos verbais. Agora vai baixar a professora de português aqui. Quem não sabe, eu sou formada em letras. Mas eu falo um pouquinho errado hoje em dia, gente, porque eu parei de estudar. Enfim, vamos lá. A gente tem o verbo livrar. Ele livra do quê? Da morte. E a gente tem no passado, livrou, continuará livrando, é o quê? Presente contínuo. Não é só hoje, presente perfeito. É contínuo, é todo dia, dia após dia, constantemente. E nos livrará da morte. Então, alguma coisa já me livrou da morte. Alguma coisa vai me livrando da morte. E alguma coisa vai ser livre da morte. O que é que foi livre já? Através da morte de Cristo, através do sangue do Cordeiro, queridos. A Bíblia diz que quando ele morre, o que acontece? O véu se rasga. E então, a Bíblia diz que hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Então o sangue de Cristo, ele cobre a multidão de pecados que ainda existem em nós. E então nós temos acesso diante do trono da graça. Porque quando Deus vê, Deus não vê mais o nosso pecado, mas Deus vê o sangue de Cristo que nos cobre, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então o nosso espírito hoje é conectado com Deus através do sangue de Cristo. É para isso que existiu a morte de Cristo, para que o sangue fosse derramado, para que a dívida fosse paga. Qual a dívida? A nossa dívida do pecado. E aí diz que ele continuará a nos livrar. Todo dia então, a gente foi livre da morte, mas alguma coisa vai sendo livre todos os dias. O que é que vai sendo livre todos os dias? A nossa alma. Como? Quando a gente crê que nós temos acesso à presença de Deus, então nós entramos diante do trono da graça. A gente passa a ter relacionamento e Ele vai nos livrando dia após
dia até o último dia, até aquele dia em que ele será revelado. E aí diz que livrará da morte. O que é que vai ser livre? Peraí, se eu creio que o fantasminha é que vai ser salvo, a nossa alma vem sendo salva dia após dia. O que é que vai ser livre da morte? O que é que a gente vê morrer hoje? O nosso... Alguém enterra um fantasminha debaixo da terra? A gente enterra o quê? O corpo. Rela em você, é isso aqui. É isso aqui que vai ser livre no último dia. É o nosso corpo. O nosso corpo será livre naquele dia em que Cristo for revelado. Então, queridos, a salvação, ela não é só para a gente ir para o céu. A salvação, ela foi nos dada. Por quê? Porque nós seremos ressuscitados assim como Cristo foi. Se você tiver morrido, claro, né? Se você tiver vivo, o seu corpo será transformado. É essa salvação que será entregue a nós no último dia, naquele dia. Então a salvação, queridos, não é ir para o céu. Não é. A mensagem do Evangelho no novo nascimento, quando se diz sobre salvação, é um novo céu e uma nova... É o quê? Um novo céu e uma nova... Então, queridos, não adianta você querer fugir, porque senão você vai ficar lá sozinho, porque Deus irá restaurar também toda a sua criação. Paulo exorta então a igreja tessalônica, porque a igreja começou a ser perseguida por causa da mensagem do Evangelho e muitos estavam morrendo. E então muitos deles estavam tristes com aquilo que estava acontecendo. E passaram a fazer o quê? A duvidar da mensagem, da boa notícia. Passaram a não ter mais esperança. Então Paulo ensina e os exorta: ei, tenham esperança. Tenham esperança, não sejam ignorantes, vocês já receberam a mensagem do Evangelho. E após Paulo então ensiná-los, após adverti-los, após levar o coração deles para o lugar, para a verdadeira mensagem, Paulo ele termina assim, 1 Tessalonicenses 4,18, louvor, se quiser subir, pode subir, por favor. Lá em 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo diz assim, olha: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos, depois de Paulo adverti-los, ensiná-los novamente, depois de Paulo chamar a atenção e falar: ei, volta a cabecinha para o lugar. Então Paulo termina dizendo: ei, consolem uns aos outros com estas palavras. Agora nós somos chamados a ser, queridos, embaixadores da consolação. Mas qual é a mensagem que nós precisamos? Quais são as palavras que Paulo diz que precisam ser usadas para consolar uns aos outros? Qual é? Ei, Jesus ressuscitou e haverá ressurreição. Quando ele for revelado, o que ele vai fazer? Ressuscitar aqueles que foram mortos em Cristo. E aqueles que estiverem vivos em Cristo, irá encontrá-lo nos ares. E a palavra diz que então ele vem agora como um rei, agora como o leão da tribo de Judá. E ele dissemina todos os inimigos do povo de Deus, para então redimir
todas as coisas. Céu e terra serão restaurados para a eternidade. E então, com uma nova vida, e então com Cristo eternamente, nós passaremos a viver novo céu e nova terra. Queridos, a esperança cristã, ela não é fundamentada no conhecimento e no grande saber de uma coisa. A nossa expectativa nem pode ser só, entendeu? Nas coisas boas que Deus pode nos dar. A esperança cristã, ela está em uma pessoa. A esperança é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado, aquele que foi encarnado, o Deus que desceu do céu como humilde, que se desfez de sua glória para que morresse em nosso lugar. E então no terceiro dia, hoje nós temos acesso à presença do Pai. E hoje nós temos libertação. Por quê? Porque não é nossa alma que vai ser livre. O nosso corpo tem hoje a oportunidade, através da obra consumadora na cruz, de que há ressurreição, há restauração para todas as coisas. Qual é a mensagem então, como embaixadores da consolação, que nós precisamos pregar? 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Queridos, a mensagem de consolação que nós somos chamados para levar é a mensagem de que, naquele dia, a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e todos crerão que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque todos verão, aqueles que foram mortos em Cristo, aqueles que foram mortos pela mensagem de Cristo, todos verão. Esta é a nossa esperança. Essa deve ser a esperança que deve fundamentar a igreja para os últimos dias. Porque senão nós vamos ficar igual os apóstolos. Quando Jesus foi levado à morte, eles se esconderam. Como igreja do Senhor, nós não podemos temer. Como igreja do Senhor, nós somos chamados para trazer a esperança. A nossa esperança, ela não é vaga. A nossa esperança, ela não é vazia. Porque a nossa esperança, ela é uma pessoa, Cristo Jesus. E Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia é o Espírito que nós já recebemos. A minha oração hoje, queridos, é para que talvez se você ainda não consegue ter essa convicção. Algumas pessoas, eu sempre lidei muito bem com a morte, gente, sempre. E muitas pessoas achavam que era porque eu era fria de coração. Mas não era por causa disso. É porque eu tenho uma convicção de que a morte, ela só existe porque Ele ainda não voltou.
ela só existe por isso. Então, querido, quando nós olharmos para coisas ruins, quando nós olharmos para as coisas que não fazem sentido, a nossa pergunta não deve ser aonde está Deus. Nós precisamos ser levados a crer na bendita esperança e ansiar, assim como a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós devemos passar a desejar Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor volte. Nós precisamos da sua volta. E nós passaremos a ser agentes de consolo para este mundo, agentes de esperança. Nós podemos ficar tristes, queridos, mas a tristeza, ela não pode abalar os filhos de Deus, porque só vai permanecer aquilo que é inabalável. Se coloque de pé, vamos orar. Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor, esta mensagem nos alcançou. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite. Talvez se por distrações, talvez por ignorância nossa mesmo, talvez porque a gente ignorou, não quis saber. A gente tem pensado sobre outras coisas. Nos perdoe nesta noite. Pai, como igreja do Senhor, nós precisamos do seu perdão. Precisamos do seu perdão, Pai. Porque talvez muitos morreram enganados, porque a mensagem do Evangelho foi deturpada. Mas, Espírito de Deus, nós pedimos, a tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que hoje nós temos. Que este Espírito nos fortaleça nas nossas fraquezas. Que este Espírito nos batize hoje com esta convicção. Que este Espírito nos batize hoje com esperança. Para que, Senhor Jesus, nós sejamos a verdadeira luz, o verdadeiro sal dessa terra. Aquilo que vai trazer, Senhor, luz para a escuridão, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, nós queremos trazer esperança, Pai. Encha os nossos corações, encha os nossos corações, Espírito de Deus. Batiza-nos nesta noite com a bendita esperança. Senhor, em nome de Jesus, tire, Senhor, do nosso pensamento, de nossa, se alguma raiz de filosofia humana, Senhor, não nos deixe ser atingidos. Mas em nome de Jesus, desperta-nos, Pai. Desperta-nos em desejar conhecê-lo. Desperta-nos, Senhor, em não querer ser ignorantes mais, mas uma igreja viva e eficaz, que tem paz, que tem discernimento, que tem conhecimento, que tem sabedoria, que anda dia após dia, Senhor, sabendo, Pai amado, e crendo, para que, Senhor Jesus, ela foi chamada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.